Eu já contei a história do meu relacionamento aqui pra vocês. Foi uma história muito legal, de muito amor, afeto, carinho. Eu e o meu namorado, a gente encaminhou mesmo para um futuro casamento, né? Nós terminamos a escola juntos, ele começou a estudar para ser policial, eu passei no curso que eu queria, nós começamos a nos organizar e fazer essa movimentação para a gente ter a nossa casa, para ocorrer tudo bem, para a gente casar de verdade, cheio de planos, sabe? Com uma história muito agradável. E hoje eu quero compartilhar com vocês um episódio que aconteceu dentro desse relacionamento que eu gostaria de compartilhar e saber o que vocês pensam sobre isso. Pois bem, eu e o meu namorado, a gente fez 7 anos de relacionamento. É muito tempo, então é uma relação onde a gente tem muitas projeções, muitas expectativas para o futuro, a gente fala muito abertamente sobre isso. E uma amiga em comum nossa, ela decidiu casar e claro que nos convidou. Ela é mais amiga dele do que minha, tanto é que nós viajamos 375 quilômetros até chegar na cidade dela, sabe? A gente tem moto, só que a gente não queria ir de moto. Pra gente mais confortável, a gente decidiu pegar o carro da minha mãe pra gente ir e voltar. Quando nós chegamos lá, é assim, essa amiga me recebeu de braços abertos, sabe? Deu pra ver a felicidade, o carinho, a gente compartilhou um pouquinho também, né, da nossa história, que logo logo vai ser a gente também, que a gente gostaria de tê-la no nosso casamento, assim como nós estávamos no dela. E essa amiga, ela tem duas irmãs. Eu já sabia que uma das irmãs dela tinha problema com a minha cocunhada, que é a namorada do meu cunhado, sabe? Irmão do meu noivo. E a outra irmã dela, a gente não conhecia muito, não tinha muito contato. Porém, o que aconteceu? Quando a gente chegou na cidade, nós paramos em frente a uma porta que tinha uma galerinha lá, a gente foi conversar e tal. E naquele momento, essa irmã, que eu não sabia muito sobre ela mudou o jeito dela assim que eu e meu namorado chegamos. Primeiro que quando ela conversava totalmente direcionada a ele, como se ali eu tivesse invisível. É claro que eu fiquei desconfortável, mas eu que não ia falar nada naquele momento, falei, releva, sabe? Uma segunda coisa que assim me incomodou bastante, mas eu também não verbalizei naquele momento, foi que ela falou que ele estava muito lindo, que ele estava muito bonito. E assim, sinceramente, não tem problema você elogiar o meu namorado, só que o jeito que ela tava, assim, é claro que dá aquela insegurança, sabe? Pois bem, meu namorado ele sempre foi muito sério e muito fiel a mim, então ele agradeceu e depois a gente saiu, sabe, de lá. Mais tarde um pouco, essa mesma menina, irmã que estava casando, ela simplesmente postou uma foto no perfil privado dela e as pessoas me mandaram uma foto dela e do meu noivo de quando eles eram bem novinhos, uma foto antiga, sabe? Como se fosse um TBT com ele. Nossa, naquele momento eu fiquei tipo, ai meu Deus, né? Ela tá querendo puxar ele pro passado? O que tá rolando aqui? Conversei com meu namorado sobre esse desconforto, expliquei pra ele, até porque quem me deve respeito e segurança é ele. Ele falou pra eu ficar tranquila, que ele daria o melhor dele. Ok. Mais tarde um pouco, a gente tava num momento de troca de carinho, a gente tava meio que abraçados, conversando, ele passando a mão no meu cabelo, e ela chega com tudo assim, ai, sabe, toda assim, conversando com ele, pega nele assim, fala, ai, vamos ali comigo pra buscar minha mãe? E aí, naquele momento, sabe, antes mesmo de eu... Gente, pensa comigo, o cara tá noivo há 7 anos, a mulher mal direcionou o olhar pra mim, e ela tava chamando o meu noivo pra eles entrarem dentro de um carro juntos, sozinhos, como se eu não estivesse ali pra ir buscar a mãe dela em algum lugar. Poxa, por que que ela também não me chamou? Vamos junto. Eles não têm nenhum tipo de amizade nesses 7 anos, eu nunca vi nenhum tipo de conexão ou algo do tipo pra eu me sentir confortável, ou confiante ou segura de quem era essa mulher. Só que antes mesmo de eu falar do meu desconforto, antes mesmo de eu verbalizar que eu não gostaria que ele fosse, ele mesmo olhou pra cara dela e falou que ele não iria, que ele, né, ficaria ali comigo, até porque ele não me iria deixar sozinha. Porque de fato eu ia ficar sozinha ali enquanto ele saía com uma outra pessoa. Não fazia sentido, é óbvio que eu fiquei desconfortável. Mas eu fiquei muito feliz com a atitude dele, sabe? Eu sei que ele fez o básico, ele fez o mínimo, ele não tinha que aceitar mesmo. Mas muitas mulheres precisam pedir, precisam chamar atenção, precisa de trazer o cara de novo pra terra. E eu não tive esse trabalho com o meu noivo, né? Ele mesmo já falou pra ela que não, que ela teria que chamar uma outra pessoa para acompanhá-la. E é óbvio que eu fiquei naquele desconforto, mas beleza, respiramos fundo, era a hora do casamento, a gente ia se divertir, depois a gente ia voltar para casa. Mais tarde, durante o casório, quando passou o casório que começou a festa do casamento, essa mulher começou a beber.
E ela bebia e olhava pra ele, assim, tentando uma sedução, e dava pra ver que ele virava, que ele ficava sério, que ele não queria dar moral, sabe? E foi muito desconfortável. Ela ficava rindo, aí ela vinha, tentava ficar dançando mesmo, meio sensual, perto dele, na frente dele, pra chamar atenção, conversando, tipo, pegando, assim, sabe? E como se eu fosse invisível. Então, nitidamente, dava pra ver que ela tava se insinuando mesmo pra ele. E é horrível esse tipo de atitude ou de acusação em que eu tô fazendo. Porque eu acredito que quem me deve respeito é o meu noivo. É ele que me deve respeito, eu não tenho que brigar com ela. Mas me responde uma coisa. Vocês também não acreditam que tem muitas mulheres que estão solteiras, que elas não devem, elas não devem respeito ao meu relacionamento, porque quem tem que ter o respeito no relacionamento sou eu e meu marido a mim, mas ela tem respeito por uma outra mulher, sabendo que o cara tá acompanhado com uma mulher, que o cara namora com ela há anos, que tá noivo, que tem planos de casar, porque ela sabia dessa informação. A gente conversou com as pessoas sobre isso ali. E ainda assim, ela parece que fazer de tudo pra chamar atenção e pra querer desfocar ele totalmente de mim. Então, tudo bem, ela não precisava ter respeito ao nosso relacionamento, mas um respeito de mulher para uma outra mulher. Hoje eu vejo que tem muitas mulheres que elas querem, né, ser legais com as outras mulheres e acabar culpando o homem, culpabilizando o homem por esse tipo de ato, né? Hoje em dia, as mulheres, elas não estão mais querendo brigar com outra mulher por conta de um homem. Elas estão brigando com o homem, fazendo amizade com a outra mulher. Só que aqui, nessa situação, é uma situação delicada. Eu não gostaria de brigar com ela, nem de chamar a atenção dela, muito pelo contrário. A gente poderia até se comunicar, mas nitidamente ela não tinha um pingo de respeito por mim, ela não tinha um pingo de respeito pelo meu namorado, que é comprometido, e fica a questão, será que hoje em dia, nós que somos mulheres e mulheres que estão solteiras, também não deve respeito a um casal? Será que é só o homem que deve respeito ao relacionamento, a mulher deve respeito ao relacionamento, mas a gente não deve realmente ter respeito pelo relacionamento alheio? O que vocês pensam sobre isso? Vocês é do time que acredita que quem está casado é que deve ter o comprometimento? Você que é solteira pode fazer o que você quiser, mesmo que esse fazer o que quiser passe por cima de uma outra mulher, de uma outra pessoa, de um relacionamento? Porque essa narrativa eu não compro. E eu fico pensando, mesmo que eu fosse solteira, eu não me portaria assim. Eu não faria uma mulher se sentir desconfortável dentro de um relacionamento usando o marido dela, querendo chamar a atenção do marido dela. Nesse lugar, eu acredito que a mulher realmente recebe a culpa, porque a atitude dela revela as intenções, sabe? E aquilo com certeza mexeu muito comigo. Claro, meu marido ele foi muito respeitoso o tempo todo. Ele não dava moral, ele fechava a cara, ele virava. Quando ela vinha, ele não queria assunto. Ele se portou muito bem. E aquilo foi uma prova de que eu não preciso me sentir insegura, porque ele me faz sentir segura, sabe? Ele demonstrou o tempo inteiro que estava ali comigo e ele percebeu o desrespeito dela para o nosso relacionamento. Me prova mais uma vez que o nosso relacionamento é saudável, que o nosso relacionamento é seguro, que o nosso relacionamento é próspero. Assim como na história anterior que eu contei, a gente começou e terminou essa história com muito romance e com muita saúde, essa história a gente termina mais uma vez sendo exemplo de relacionamento. Para mim, ele foi muito bonito, a atitude dele foi uma atitude aceitável e eu quero saber sobre vocês. O que vocês acham? Uma mulher solteira deve respeito a um relacionamento ou apenas o casal que deve se respeitar? Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Eu trouxe essa pauta, eu quero muito que vocês deixem nos comentários que tipo você é, né? Porque tem muitas pessoas que assim, eu tô solteira, eu posso fazer o que eu quiser. Se ele tá namorando, é ele que deve se virar pra lá. Ou você é do time que, não, eu tô solteira, aquele homem é comprometido com aquela mulher, então eu não quero. Porque tem mulheres que acabam se atraindo, né? Por homens casados, por homens noivos. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa atitude e qual time você é. Se você é realmente do respeito ou se você acredita que não, que quem deve respeito é só quem tem um relacionamento. E se você também já passou por alguma situação constrangedora, alguém dando descaradamente em cima do seu marido ou do seu namorado, me manda a sua história no historiasdepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.